Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento dos processos. Primeiro item da pauta, processo número 00058-131429/2015-77. Assunto: desestatização dos aeroportos internacionais de Porto Alegre, Salgado Filho, de Florianópolis, Hercílio Luz, de Salvador, deputado Luiz Eduardo Magalhães, e Fortaleza, Pinto Martins. Remessa dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, EVTEA, ao Tribunal de Contas da União. Por favor, diretor-presidente, o seu relatório. Bom, senhores, vieram-me conclusos para julgamento ad referendo da diretoria colegiada os autos relativos à proposta de encaminhamento ao TCU, em cumprimento aos termos da instrução normativa 27 desse tribunal, de 2 de dezembro de 98, dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, referentes ao processo de desestatização do aeroporto Salgado Filho, localizado no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, do Aeroporto Internacional de Salvador, deputado Luiz Eduardo Magalhães, localizado no município de Salvador, no estado da Bahia, e do Aeroporto de Florianópolis, Hercílio Luz, localizado no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e, por fim, do Aeroporto Pinto Martins, localizado no município de Fortaleza, no estado do Ceará. A competência da ANAC para conceder a exploração da infraestrutura aeroportuária decorre da sua lei de criação, mais especificamente do inciso 24 do artigo 8º. Ademais, conforme determinado no Decreto 8517, de 10 de setembro de 2015, a ANAC foi designada pela execução e acompanhamento do processo de desestatização dos supracitados aeroportos sob a supervisão da SAC, órgão a que foram atribuídas a condução e aprovação dos estudos, projetos, levantamentos ou investigações que viessem a subsidiar a modelagem da desestatização dos aeroportos, conforme previsto no referido decreto. Concluído o processo de seleção e aprovação dos estudos necessários à avaliação da viabilidade dos referidos aeroportos, a SAC os encaminhou para a outorga do aeroporto de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza, por meio do ofício 671, para que a ANAC os utilizasse nos termos do aludido decreto 8517, como subsídio à informação das minutas de documentos jurídicos do processo que serão submetidas à audiência pública. Em que pese seja a competência desta ANAC a realização de concessões de exploração de infraestrutura aeroportuária, o processo de desestatização de serviços públicos perpassa a análise de órgão do controle externo, do TCU, conforme se verifica em sua instrução 27, que dispõe que ainda a fiscalização dos processos de outorga de concessão ou permissão de serviços públicos será prévia ou concomitante, devendo ser realizadas no estágio a seguir, relacionados mediante análise dos respectivos documentos. E aí lista no primeiro estágio, relatório sintético sobre os estudos de viabilidade técnica e econômica do empreendimento, relatório dos estudos, relatório sintético sobre os estudos de impacto ambientais, indicando a situação do licenciamento ambiental. E o artigo 8º da mesma IN informa que o dirigente do órgão ou da entidade federal concedente encaminhará, mediante cópia, a documentação descrita no artigo anterior do TCU, observados os seguintes prazos, deverão ser 30 dias, no mínimo, antes da publicação do edital de licitação. Tendo isso em vista, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento constituem objeto de análise do TCU no exercício da fiscalização do processo de desestatização de serviços públicos explorados por entidades da administração pública federal a serem submetidos àquela corte, no mínimo 30 dias antes da publicação do edital de licitação, razão pela qual os estudos referentes a esses processos dos aeroportos supramencionados estão sendo aqui remetidos. Diante desse contexto, a SRA encaminhou para mim os autos do processo em epígrafe para deliberação sobre o envio dos estudos, além de recomendar a sua disponibilização ao público para efeito exclusivo da consulta pelos interessados. Só para deixar bem claro, o decreto da Presidente da República deixou como competência da SAC realizar os estudos para as concessões. Então, ainda que sejamos o poder concedente, façamos os autos de outorga destes aeroportos, os estudos são preparados pela SAC, então eles são os responsáveis por esses estudos. O que nós estamos fazendo aqui é, tendo em vista a IN do TCU, nós recebemos os estudos e repassamos diretamente ao TCU no mesmo dia. Então, sendo assim, ante o exposto e considerando a nota técnica 7 da SRA, 17 de dezembro de 2015, em cumprimento aos termos da instrução normativa do TCU número 27, de 2 de dezembro de 98, voto favoravelmente à remessa ao Tribunal de Contas da União dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental referentes aos processos de desestatização dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e Florianópolis,
nos termos do decreto 8517, de 10 de setembro de 2015, que foram encaminhados nos termos desse decreto, pela SAC a esta agência, por ofício em 16 de dezembro. Esta foi como eu votei, como eu decidi, senhores, fazer esse encaminhamento, então, ad referendo dos senhores, para que o TCU tivesse conhecimento o mais rápido possível desses estudos. Pergunto aos senhores se há alguma dúvida. Não, aprovado. Não? Não. Aprovado? Sem dúvidas. Tá bom. Aprovado, então.